Olá, meus amigos, boa noite. Estamos chegando mais uma noite de reflexões, a última noite desta semana, porque nós fazemos nossas reflexões segunda, terça, quarta e quinta-feira. Aí, sexta e sábado, domingo, nos ocupamos em outras atividades. Com certeza, este fim de semana estaremos fazendo palestra para o pessoal de Macaé e estamos aguardando esse momento. Então, nós queremos inicialmente, agradecendo antecipadamente a presença, Maria Cristina, Dilza, Betinha, Silvia Tobias, Antônio, Cacá, todos que estão chegando, muito obrigada, Ivete, muito obrigada, Tânia, Rosa, todos vocês que estão conosco todas as noites, porque a nossa proposta foi essa mesma, de não pararmos, de podermos continuar as nossas reflexões sobre as falas de Jesus, os ensinos de Jesus que norteiam os nossos passos. Então, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, esta oportunidade imensa de estarmos juntos, pedindo a proteção e o amparo a todos que estão conosco neste momento, nos assistindo, vibrando e juntos somos muito mais. Então, nosso agradecimento a todos. E hoje, quinta-feira, é dia daquelas reflexões sobre a obra Boa Nova. A obra Boa Nova é uma obra de Humberto de Campos através da psicografia de Chico Xavier. E dela nós estamos colhendo diálogos de Jesus. Dentro desses diálogos, que eu costumo chamar de água viva, porque é o que mata a nossa sede de espíritos, então é isso que nós estamos aproveitando, essa água viva que o Cristo nos ofereceu. E assim vamos refletindo, Simone, Júlio, Branca, Dolores, todos que estão conosco aqui, para que a gente possa estar aqui também, Eduardo, Yara, Terezinha Xavier, ótimo, amigos nossos, Marina Negrini, enfim, vamos lá então, porque se eu ficar elencando o nome de todo mundo, acabamos não fazendo as nossas reflexões desta noite. Sejam todos bem-vindos, Jesus os abençoe, o Batuba marcando presença com o Eduardo como sempre, Márcia assiste, e vamos dentro da obra Boa Nova. Nas duas últimas semanas, nós estivemos refletindo sobre o diálogo de Jesus com Zebedeu. A família de Zebedeu havia levado seus filhos, João e Tiago, à presença do Cristo, porque Salomé, a mãe deles, gostaria muito que eles participassem do reino que Jesus vinha implantar. Entendia ela que era um reino como um reino da terra. E então Jesus mostra a ela que não é bem assim. E à noite, Zebedeu vai conversar com Jesus sobre isso. E nesta fala, eles estão trocando um diálogo sobre o que é este reino que ele vinha implantar na face da terra. Então, hoje é a última parte deste diálogo de Jesus com Zebedeu. Na semana passada, nós paramos num trechinho em que Jesus falava a Zebedeu que a mensagem da Boa Nova era excelente para todos. Contudo, nem todos os homens são ainda justos e bons para com ela. Ou seja, nem todas as criaturas que abraçam os conhecimentos bíblicos, as falas de Jesus, especialmente o Novo Testamento, boa noite Eliane, Yara, Alda, que estão conosco, nem todas as pessoas que se debruçam sobre os textos bíblicos e a vivência do Cristo, diz eles são justos e bons para com a mensagem que ele trouxe. Porque, como dissemos já nesta semana, muitos dentro da religião ficamos presos ao que é místico, ao que é parte de um culto, ao que é o território do sagrado. E isso também aconteceu com as religiões de tradição cristãs. No entanto, o mais importante em tudo isso não seriam essas formatações que nós daríamos ao contexto religioso, mas a essência do ensino de Jesus. Isso era o mais importante para todos nós. Por isso ele dizia, nem todos os homens são ainda. E eu gosto muito quando Jesus coloca esse ainda,
porque significa que mudanças sempre acontecem. E que se não estamos ainda tão bons como deveríamos, se não somos ainda tão justos e com a mensagem do Evangelho tão corretos, não significa que não seremos. Seremos. Um dia seremos justos. E ser justo na lei é cumpri-la integralmente. Então Jesus trouxe a lei de Deus, que é a lei do amor, numa forma que pudéssemos entender e estarmos ajustados a essa lei, é estarmos vivenciando o que ela preconiza. Só aí estaremos justos. Então Jesus, olha, nem todos os homens estão ainda justos e bons para com a mensagem do Evangelho, embora ela seja excelente para todos. E aí nós vamos ver às vezes porque é que também não estamos ajustados a ela e nem tão bons quanto deveríamos estar. Boa noite, Regiane, Vera, Lena, companheiras de sempre. Por que não estamos ajustados? Jesus relata ali a razão de que muitas vezes falhamos, porque o Evangelho, dizia ele a Zebedeu, traz consigo o fermento da renovação. Esse é o grande problema. Ouvir o Evangelho, ler o Evangelho, estudar o Evangelho, requer aplicação do Evangelho. E a aplicação do Evangelho em nosso dia a dia implica em muitas mudanças. O Evangelho traz consigo o fermento da renovação. Ele nos faz criaturas diferentes. Ele só estará verdadeiramente em nós, ajustado a nós, quando estivermos nos comportando de forma diferente da que até então estávamos acostumados. E ele diz que os seus, aqueles seus seguidores fiéis, teriam duas armas nas mãos. Uma era o júbilo, que é a alegria de servir, a alegria do bem, a alegria do amor, que nos torna criaturas plenas, e a energia, que é a fé, a força que nos movimenta, que não deixa de existir, que alimenta em nossas almas o bem, a vontade de fazer diferente. Boa noite, Ana Maria, Terezinha, Marli, boa noite. E nós então, hoje, continuando esse diálogo, Zebedeu diz a Jesus, Senhor, então o Evangelho não será bom para todos? Porque ele promove mudanças, as pessoas não querem mudar, então ele não é bom para todo mundo? E Jesus, naquele instante, diz a ele que sim, ele é bom para todos, mas a mudança é gradativa. E aquele que o recebe e incorpora ao seu próprio existir, há que ter trabalho e há que realizar um trabalho de acordo com a lei de Deus, beneficiando outras criaturas. Então, ele diz àqueles que desejavam seguir o seu evangelho, ou seja, os seus ensinos, a boa nova que ele veio trazer. Boa noite, Márcia, Edith. A terra será para nós um glorioso campo de batalha. A terra será para nós, cristãos, os que abraçamos a boa nova, o que desejamos o bem na face da terra, será um glorioso campo de batalha. Esse é o bom combate. O combate em nome do bem, que não implica numa guerra, mas implica em movimento o tempo todo para a implantação. É uma luta contra o mal ou contra os costumes que não representam a lei de amor. Esse é o nosso campo de batalha. Boa noite, Débora, Regina, que bom. Então, diz Jesus, a terra será para nós um glorioso campo de batalha. É uma glória servir. É uma glória. Servir a causa do bem, levando o bem onde estivermos. É esse o convite do Cristo. Não repousaremos, diz ele, até o dia da vitória final. Há uma vitória, a vitória do bem sobre o mal.
Há uma proposta divina para a terra. E Jesus e os seus enviados e todos os seus trabalhadores, todos que abraçam as palavras do Evangelho como verdades, são estes que vão lutar até que o bem esteja implantado na face da terra, até a vitória final do bem, da luz sobre as trevas. Boa noite, Patrícia, Adriana, que bom te ver. Não nos deteremos numa falsa contemplação de Deus, à margem do caminho, porque por muito tempo nós permanecemos na adoração, uma adoração quase platônica, uma adoração estática, onde nos bastava simplesmente nos voltarmos à grandeza de Deus, admirarmos tudo isso, sermos gratos, louvarmos. Porém, o que Jesus nos convida é que não nos detenhamos numa falsa contemplação de Deus, porque Deus não está, quando falamos em Deus, normalmente nós elevamos o nosso olhar, ah, meu Deus, e a nossa expressão é de buscar acima de nós. Como se Deus estivesse muito distante, mas Deus está em tudo, nós estamos em Deus. Então a nossa contemplação de Deus não pode ser essa só de uma elevação e um olhar para cima como a distância de Deus, mas tudo que nos rodeia, tudo que está em torno de nós, tudo que nos compõe, tudo isso é Deus em nós e nós estamos em Deus. Por isso Paulo dizia que nós vivemos e respiramos e nos movemos em Deus. Porque é essa contemplação da obra divina em tudo e em todos que nós precisamos desenvolver. Daí Jesus dizendo, não vamos nos deter nessa contemplação de Deus à margem do caminho. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quantas vezes ele diz, segue-me, vem. Quem vem comigo até o Pai, há um convite de movimento, há um convite de participação, há um convite de andança, de dia após dia estamos trilhando um caminho para o bem, para o mais pleno, para todas as criaturas. O Pai nos falará através de todas as criaturas trazidas à boa estrada. Se estivermos no caminho do bem, tudo que vem a nós está trazendo uma mensagem divina. O Pai nos falará através de todas as criaturas trazidas a essa estrada do bem. Seja aquela que necessita e que precisamos estender as mãos, seja aquela que vem para nos instruir, a quem nós pedimos a mão. É uma corrente, são elos. A alguns nós estamos suplicando ajuda, a outros nós estamos oferecendo talvez uma ajuda pequenina que nós consigamos fazer. Beth, boa noite, Camila também, sejam bem-vindas. Então, meus amigos, todo o discurso do Cristo no ensinamento da Boa Nova é de ação. Daí a gente saber, né, de Madre Teresa dizer que, e Francisco de Assis, quem é o dono dessa frase, onde ele dizia, pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. O que é que ele nos convidava? A pregarmos o Evangelho com atitudes. Ari, boa noite, Tamiras, Denise, boa noite a vocês. Então, se necessário, use palavras. O Evangelho é ação, é movimentação no bem. Por isso, ele dizia, o Pai nos falará. Deus atende um homem através de outro homem. Então, quem vem à estrada do bem, quer para nos ajudar, quer para suplicar alguma coisa que possamos ter, nós, com certeza, teremos algo a aprender e algo a oferecer, estaremos ali percebendo que é a vontade de Deus, a palavra divina, chegando a nós através daquela criatura. Jesus não dizia mais a Zebedeu naquele instante, estaremos juntos na tempestade.
E quantas tempestades! Vivemos momentos de tormentas no mundo. Vivemos tempestades não só materiais no planeta, mas tempestades no campo magnético dos pensamentos. São tempestades, verdadeiros furacões que estão nos arrastando para um lado ou para o outro. E Jesus dizendo: estaremos juntos na tempestade. Aquele que estiver voltado para os ensinamentos do Cristo, aquele que estiver disposto ao caminho do bem, não estará desamparado. Estaremos juntos. Perdão, amigos, houve uma necessidade aqui, alguém chamou. E aí a gente não pôde evitar esse transtorno, pequeno transtorno. Mas tá tudo certo, estamos aqui, tá tudo bem. Vamos lá então, quando ele se falava dessa tempestade, e aí a sua voz se manifesta com mais retumbância. Imaginem, nós pensamos em tempestade, pensamos em trovões, pensamos em estrondos, em barulhos tão grandes. Imagine a voz do Cristo ressoando como um trovão, uma voz forte, uma voz firme, que leva a todos nós a energia que precisamos. Essa é uma grande bênção. Para aqueles que estiverem mesmo na tempestade, atentos ao cumprimento do seu dever cristão, a voz do Cristo se fará como uma energia renovadora na alma, possibilitando a todos nós algo melhor, algo mais substancioso que nos fortaleça a vida. Continuava então Jesus explicando a Zebedeu, dizendo: alegrar-nos-emos nos instantes transitórios da dor e da derrota, dizendo que a dor sim, ela existe, a derrota sim vem até nós, mas ela não é para sempre. Ela não é a razão do nosso existir. Serão momentos de nossa vida. Apenas momentos de nossa vida, passaremos por pedaços difíceis, por dores ou aflições ou derrotas, nem sempre conseguimos o sucesso desejado. Passaremos por essas dificuldades, mas, dizia esse, alegremo-nos, porque nós sabemos que passa. Nós sabemos que esse estado de derrota, ou de dor, ou de aflição, tem fim. Porque a lei de Deus é uma lei não é uma lei de atitude de prejuízo dos filhos divinos. Não, a lei é de acolhimento, a lei é de bênção. Então os transtornos vêm e passam. Podem demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas no fim nós veremos que essa não é a conclusão do nosso existir. Assim, dizia Jesus a ele, aí o seu coração amoroso nos dirá, dizendo, no momento de dor, no momento de derrota, no momento da tempestade, em que ele dizia que estaria conosco, que não nos abandonaria, ele diria, vem filho meu, estou nos teus sofrimentos com a luz dos meus ensinos. Como é interessante pensar isso, porque Jesus não disse que tiraria o sofrimento, ele diz que estaria ali com a luz dos ensinos, para nos convidar a uma atitude diferente, a um entendimento diferente, que traria alívio, consolo, alegria a todos nós. Ele diz, quando fala do fardo, ele faz um convite que fôssemos até ele no momento do sofrimento, porque o jugo era suave, o fardo era leve. Ele não disse que tiraria o fardo de nossas costas, mas com ele o fardo pesa menos. O fardo é possível de ser carregado por nós. Então com ele temos força, com ele temos a capacidade de vencer
o momento difícil, o momento de peso, o momento de dor. A obra do mundo pertence a Deus. Homem nenhum fará com o mundo algo que esteja desejoso de fazer em prejuízo das criaturas. Porque a obra do mundo é uma obra divina. Deus tem o comando de tudo isso. Os homens podem até tentar trazer algum prejuízo momentâneo, alguma dificuldade por alguns instantes do existir, mas a obra do mundo pertence a Deus. A sua sabedoria nos convoca para completá-la. Então, o que Deus espera de nós? O que Jesus espera de nós? Nos dizemos cristãos. Aceitemos o convite. Há uma obra em andamento, uma obra do bem. E nós precisamos completar este trabalho, ajudando para que a ordem divina se estabeleça, que a ordem divina se faça presente. Então, ele nos convida, nem é convite, Jesus diz, ele vos convoca a uma convocação aos trabalhadores do bem, aos trabalhadores da última hora. Lembram-se daquele senhor, dono de uma vinha, que sai à primeira hora, contratando trabalhadores, à segunda hora, e ele sai várias vezes ao dia, até que ele chega a 1/10 hora. E só tem os últimos que estão na praça, se distraindo, se divertindo. E aquele homem disse, vem trabalhar na minha vinha, por que vocês ainda não vieram? E ele disse, é porque ninguém nos convocou, ninguém nos contratou. E aí eles vão para a vinha do Senhor trabalhar, para dar conta daquela colheita. Assim Deus está fazendo conosco, nos convocando. Tivemos muito tempo nas praças da vida. Tivemos muito tempo nas alegrias, nas brincadeiras, na irresponsabilidade do nosso existir de espíritos eternos. Hoje, mais maduros como espíritos, estamos sendo convocados à seara do bem, que Jesus está no comando, mas que é uma obra divina na face da terra, edificando assim o seu reino de ventura no último dos corações. O trabalho é este: levar a boa palavra, a boa vibração, o bom pensamento, acalmar os corações, fortalecer a fé, amparar as necessidades materiais, sim, porque elas existem, mas não nos esquecermos dessas outras necessidades de corações aflitos, de mentes atormentadas. E nós estamos aqui recebendo um convite, nesta hora, uma hora que parece de um furacão, de uma turbulência sem tamanho, mas nós sabemos que daqui a pouco a estabilidade se fará. E o convite é esse. Se não pudermos colocar alguma coisa boa na nossa palavra, na nossa atitude, calemo-nos. É melhor do que levarmos o desespero, a aflição, a angústia a outras pessoas. Até porque não sabemos de toda a verdade. Não temos conhecimento de tudo isso. Como podemos falar de algo que mal conhecemos? Então, nossa vida é no trabalho do bem. Desta vez a pausa foi maior. Tivemos que nos reconectar. Mas tudo bem. Estamos aqui para continuar as nossas reflexões. Mediante todas essas falas de Jesus que nós então comentávamos, Zebedeu está em lágrimas. Zebedeu está extremamente emocionado com tudo que ele ouve, porque até ali ele conhece rígida e uma lei difícil, ele temer a Jeová. Deus, no Antigo Testamento, recebia o nome de Jeová. Então, Zebedeu estava habituado a este tratamento, uma lei rígida, uma lei de temor a Deus.
No entanto, Jesus revela Deus como Pai. Deus como um pai carinhoso e amigo de seus filhos, que acolhe os velhos. Zebedeu estava embevecido com isso. Acolhe os velhos, acolhe os humildes, e ele acolhe todos aqueles que eram os derrotados da sorte. Então, aquelas criaturas que estavam em dificuldade. Jesus acenava com um Deus que não desampara nenhum dos seus filhos. Não era um Deus para ser temido, mas era um pai para ser amado e respeitado. Um pai para ser cuidado por nós e que teria cuidados para conosco. Então, neste momento, Jesus diz a Zebedeu: levanta-te, Zebedeu. Olha o imperativo de Jesus para a criatura que começa a despertar dos seus valores, caindo em si. Eliana, José Carlos, nós agradecemos a presença, como sempre. Depois a Eliana vai ter que dar um jeitinho nisso, que nós tivemos que cortar e recomeçar. Mas nós vemos ali dizer a Zebedeu: levanta-te. Levanta-te agora que você sabe que Deus é Pai, é misericordioso, agora que você sabe que existe uma tarefa a ser feita, agora que você sabe que o mundo se destina a ser melhor, mas que conta com o seu trabalho, que conta com a sua colaboração, levanta-te. Não esmoreça, tenha confiança. Então, dizendo, levanta, os filhos de Deus vivem de pé para o bom combate. Os filhos de Deus vivem de pé para o bom combate, para a tarefa do bem. Ninguém faz a tarefa do bem de corpo mole. Ninguém vai fazer a tarefa do bem esperando que o outro faça a parte que lhe compete. Ninguém. Se algo chegou até nós, é porque nós temos como ajudar, seja encaminhando, seja ajudando de várias formas, não importa, mas nós estaremos assim. Então, nós temos que entender o chamamento de Jesus. E ele, como Zebedeu chorava muito, dizia: chora, Zebedeu. Olha como Jesus é misericordioso e entende a nossa fraqueza, a nossa fragilidade e respeita as nossas lágrimas nos momentos em que precisamos dar vazão à nossa emoção, à nossa dor. Então chora, tuas lágrimas de hoje são formosas e benditas. Porque Zebedeu não chorava de tristeza, não chorava de aflição pela vida. Ele chorava pelas maravilhas que Jesus estava mostrando e pelo convite fraterno que Jesus fazia ali para com as criaturas. Então ele chorava desta emoção, desta alegria. Por isso ele diz: chora, Zebedeu. Tuas lágrimas de hoje são formosas e benditas. Pois não. Pergunta se estão assistindo porque a minha sala caiu. Sim, estão perguntando aqui se está assistindo. Eu estou vendo vários assistindo que estão voltando. Nós tivemos que reconectar. Por isso, alguns perderam um pedacinho. Mas eu costumo dizer que na gravação fica. Então, aqueles que perderam um pedacinho, por favor, depois vejam a gravação que vai lá para a página do YouTube, para o canal do YouTube, Marina Ferri. Dá uma espiadinha lá, que o pedacinho que perdeu, eu garanto que vai estar lá, para que a gente possa aproveitar. A Rosa nos dizendo: verdade, os filhos de Deus em pé para um bom combate. Só assim mesmo, Rosa. Se o bem não se levantar, se o bem não se impuser como uma atitude de vida, o mal vai ganhar no campo. E os filhos de Deus, os cristãos, têm por obrigação de se colocar de pé, dizendo: estou pronto, Senhor. Quando chamado, estou pronto, Senhor. É esta a tarefa? Ótimo, vamos à tarefa. A Denise está dizendo: maravilhoso, tão simples, como dificultamos as coisas.
Mas é isso, a mensagem do Cristo é muito simples. E o problema é que nós temos dificuldade em entender as coisas simples. E aqui eu vou lembrar com vocês algo que minha mãe sempre dizia. Minha mãe era modista, ela dizia que ela não era costureira. Eu sou costureira, ela era modista, fazia coisas maravilhosas, eu não. Mas como modista, ela dizia assim, é muito mais fácil fazer um vestido cheio de 9 horas, quer dizer, cheio de babados, de enfeites, de bordados, de preguiça, é muito mais fácil do que fazer um vestido clássico. Aí a gente pensa num Chanel, uma coisa clássica, porque no clássico, que é muito liso e simples, o mínimo torto de uma costura vai aparecer. Mas no vestido que está cheio de babado e de enfeites, ninguém vai ver, fica tudo escondido. E na vida é assim. As pessoas enchem de lorotas para que a gente não consiga ver a realidade. E a realidade do Cristo é muito simples. Por isso que o menor deslize de nossa parte, ele aparece muito maior, muito gritante diante da nossa própria consciência. Porque enquanto estamos aí envolvidos com as coisas do mundo, não percebemos a lisura da mensagem do Cristo, que é simples demais. Então Jesus faz esse convite a Nicodemos, levanta-te, a Zebedeu dizendo levanta-te e chora, porque suas lágrimas hoje são lágrimas abençoadas, são formosas e benditas. E ele vai justificar por que as lágrimas de Zebedeu naquele momento eram bem-vindas. Boa noite, Vera, Mona Lisa, Regiane. Ele dizia, temias a Deus, porque Zebedeu temia quando Deus trazido como um Deus do temor, um Deus do medo, um Deus da guerra, um Senhor de poderes, cumpria-se a lei por temor e não por amor, por entender a obrigatoriedade da vida. Temias a Deus. Agora, Zebedeu, o amas. Agora era o amor se manifestando. Não era mais o temor, não era mais por medo que ele faria algo no caminho do bem, mas era por algo que ele amava e entendia como ideal. Boa noite, Sebastiana, Leila, que estão conosco também. E ele diz ainda a Zebedeu, estava perdido nos raciocínios humanos sobre a lei. Porque a humanidade, no quesito religião, foi colocando sobre a lei de Deus e as leis das próprias religiões, as tradições filosóficas ou os dogmas, o seu próprio entendimento. E isso dizia, olha, você ficou perdido nessa lei humana, na interpretação humana desses ensinos, no raciocínio humano dos ensinos. E com certeza, meus amigos, nós que aqui estamos também refletindo sobre tudo isso, não temos a visão mais clara. Nós temos um pouquinho, amanhã, quando formos reler tudo isto, rever tudo isto, com certeza já teremos uma visão um pouquinho maior, mais profunda deste ensinamento. Por ora é o que conseguimos perceber. É a nossa evolução moral, tanto quanto a nossa evolução da inteligência, do conhecimento, que nos vai dando a condição de ver em profundidade horizontes cada vez mais largos. Por isso mudamos constantemente e por isso não somos donos da verdade. Ela para nós é relativa, é o pouquinho que conseguimos vislumbrar. Então ele estava perdido no raciocínio humano sobre a lei. Agora, sob as palavras dele, tens no coração a fonte da fé viva. Quando Jesus fala tens no coração, ele está dizendo no imo do ser, no espírito, na alma, na profundidade dos sentimentos. É disso que ele está falando. Aí é que nós temos a fé viva
é dentro de nós. A fé, a confiança em Deus, a certeza que as dificuldades passam, a certeza que a vida tende a ser melhor se nós contribuirmos, porque da parte de Deus está tudo pronto para dar certo. Nós precisamos trabalhar pelo bem. Nós precisamos ajudar para que o bem se implante na face da terra. Chega de comentários negativos, chega de pensamentos negativos, de palavras depreciativas. Ao cristão não compete isso. Ao cristão compete ter ciência e olhar dentro de cada quadro o que eu posso fazer para melhorar. Se não puder fazer nada, que eu me recolha por agora e que peça luz, peça entendimento, peça capacidade de fazer diferente. Jesus conta conosco, o Pai Celestial conta conosco para termos esse mundo melhor, para termos esse reino dos céus implantado no coração das criaturas. Esse é o trabalho, levar a mensagem de Jesus a cada coração. E a mensagem de Jesus se chama amor. Amor a Deus, amor a si e amor ao próximo. Estamos concluindo as nossas reflexões de hoje e talvez diante das nossas incertezas do quanto estamos capacitados ou não, que nós possamos refletir, e é algo que também eu gosto muito, um poema de Cora Coralina, de uma sabedoria tão grande, intitulado Não Sei. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo. É o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que as bênçãos dos céus recaindo sobre nós fortalecem em nossas almas o desejo de acertar, de fazer o melhor. Quem desejar rever ou quem perdeu o pedacinho porque caímos aquela hora, vai lá no YouTube, no canal Marina Ferri, daqui a pouquinho isso já estará lá e vocês poderão ver o pedacinho que está faltando, talvez. Quem sabe assim consigamos fazer o melhor. Fica o convite e a nossa súplica. Jesus, querido amigo, abençoa este nosso país, abençoa os nossos governantes, para que eles tenham discernimento suficiente em escolher o que é melhor para este povo. Abençoa esse planeta, Senhor, para que todos possam ter o amparo e a luz que necessitam, que o bem se faça sobre toda a terra e que os trabalhadores da última hora, na proposta do bem, arregassem as mangas, vão à luta em favor da humanidade melhor. Deus nos abençoe, Jesus ilumine cada lar. Segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta. Muita paz, muita luz a todos.